A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Shalom. Amados, por causa da queda, a nossa carne é uma frequência de engano. Sair dessa frequência, terra boa, é um coração que se entrega a Deus, então recebe o Espírito Santo para nos ajudar. Amém? Aqui em Provérbios 14, versículo 6 diz: o escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Veja que a verdade não pode ser alcançada por investigação intelectual. Ela só pode ser revelada ao coração humilde. Aqui em Provérbios 28:5 diz: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Provérbios 17:20 diz: o perverso de coração jamais achará o bem. Jeremias 17, versículo 6 diz assim: porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, não discernirá o bem, a oportunidade boa. Provérbios 28:1 diz: fogem os perversos sem que ninguém o persiga, mas o justo é intrépido, corajoso, ousado como o leão. Salmos 53, versículo 5: tomam-se de grande pavor, aonde não há o que temer. Está vendo, meus irmãos? Então, desde a queda de Adão e Eva, o homem é escravo do medo, da preocupação, da ansiedade, e a sua carne só busca os interesses dessa terra. A sua mente está equivocada. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, e também no versículo 14, olha: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque se discerne espiritualmente. Veja a importância do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. A meditação diária na palavra, né? A igreja primitiva, todos os dias, ele estava ali se alimentando dessa visão. Oh, meus amados irmãos, glória a Deus, o pão diário, o maná diário. Ele diz em Ezequiel 36:26, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, para que possam compreender, aceitar a minha vontade. Amém, meus amados irmãos? Que coisa boa o Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Deus colocou um novo querer, um novo efetuar, e isso está no nosso espírito. Todas as vezes que estamos na carne, nós não entendemos. A vontade da carne, como o pastor Cláudio pregou ontem, ela é o contrário da vontade de Deus. A carne quer preservar-se para o egoísmo, para o viver de uma forma autodestrutiva. Já o espiritual, ele quer viver para Deus, para ganhar vidas com seu testemunho onde ele estiver, no trabalho. Está ali orando no Espírito, amém, meus irmãos? Evangelizando, procurando impactar vidas. Ele é um missionário em primeiro lugar. Todos que receberam a Jesus são missionários. Todos que ainda não foram alcançados é um campo missionário. Então, em primeiro lugar, antes de ser vendedor, antes de ser qualquer profissão, você é primeiramente um missionário. E não trabalha para o seu patrão, trabalha para Deus, servindo pessoas. Essa compreensão maravilhosa de que fomos comprados pelo sangue para sermos amigos de Deus e fazermos a vontade de Deus, que é agora também a vontade do nosso espírito. No homem interior temos prazer na lei do Senhor, diz Romanos. Romanos 7:21 fala que no homem interior eu tenho prazer na lei do Senhor, na vontade do Senhor. Portanto, o homem espiritual, ele tem a mesma vontade que Deus, mas a carne tem a vontade do diabo. Por isso o pastor Cláudio pregou ontem uma mensagem maravilhosa, que os coach, eles vão despertar a vontade da carne. Como a grande maioria das pessoas que estão nas igrejas são carnais, elas precisam de coach, porque o coach, ele vai pregar a vontade da carne. Ele vai incentivar a vontade da carne. E a pregação genuína, ela vai incentivar a vontade de Deus no Espírito. Como temos menos pessoas espirituais nas igrejas, isso parece desinteressante.
Lembre-se que a grande maioria fugiu do gigante, foi Davi que foi para cima do gigante. Lembre que a maioria no deserto murmurou, Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então o remanescente vai aceitar a mensagem genuína. No entanto, ela nunca será popular, porque a grande maioria, vamos dar um exemplo, a Bíblia fala de 4 terrenos, 4 solos, 3/4, 75%, não frutificam. Porque a palavra, ela é loucura para a carne, a palavra genuína, mas o homem espiritual, que discerne tudo, ele tem a mente do Espírito. Então ele vai viver para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque isso é que o Espírito dele geme. Lá em Gálatas 4,6, e quando nós recebemos Jesus, há um gemido em nós, Abba, Pai. 1 Pedro 3,18, que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Então este interesse por Deus, pela palavra de Deus, a vontade de Deus passa a ser a nossa vontade no Espírito. Agora a carne tem outras vontades. A carne, ela tem vontade de pecar. As vontades da carne são orgulhosas, egoístas, mesquinhas. Então o crente que ele é carnal, ele precisa nascer de novo, para que ele seja espiritual e compreenda e aceite as coisas de Deus. Muito poucas pessoas na igreja são espirituais, são geradas de Deus. Aquele que é gerado de Deus vence o mundo. Todo aquele que é espiritual, ele ama Deus e quer amar cada vez mais. Ele ama o seu próximo, ele quer amar cada vez mais. Já a pessoa carnal, para ela isso é loucura. Ela acha isso um absurdo. Ela pode amar até que seja ofendida e ela vai ficar magoada. Ela pode querer fazer a vontade de Deus até que seja vantajoso. Se tiver um perigo de ser, vamos dizer assim, exterminado da terra, se for um perigo de perder dinheiro ou amigos, aí ele repensa, ele volta atrás, porque ele vive mais para o seu ventre. Paulo falava, esses cujo Deus é o ventre. E que eu e você possamos essa semana meditar sobre o fato de que o homem espiritual, para ele, a palavra de Deus faz sentido a ponto de praticar. Lembra que o Senhor fala da casa na rocha, daqueles que ouvem e praticam? Crer na mensagem é ouvi-la com a intenção de praticar. Lá em João 7,17 diz que essas pessoas, a eles serão reveladas a doutrina. Quando eu ouço com a intenção de praticar, essa palavra germina, ela enraiza e frutifica. Mas os ouvintes ocasionais, aqueles que ouvem, são esquecidos. As aves dos céus levam essa semente. Então eles, eu já ouvi a mensagem, foi interessante. Mas eles não põem o coração naquilo, a palavra não penetra, com a intenção de praticar. Portanto, muitas pessoas pensam, eu fui na igreja na quinta-feira, eu fui na igreja no sábado, como se frequentar a igreja fosse o propósito. Não, a igreja é um campo de treinamento. Ela vai te treinar para você praticar no dia a dia, dentro e fora da sua casa, da igreja, aonde você está. Então, quando você não ouve com a intenção de praticar, você só ouve, tem prazer em ouvir, sentar, ouvir e dizer, é legal, bonito, emocionante. Isso significa que você é terra ruim. Porque o homem espiritual, a diferença entre o trigo e o joio, a diferença entre o salvo e não salvo, é que o joio, ele tem, assim, a religião como um fim em si mesmo. Já sentei lá e já ouvi. Então ele tem a religião como fim em si mesmo. Já fui lá, já ouvi a palavra. Já recebi uma oração, já fiz uma oferta. Então ele vê o culto como um fim em si mesmo. Agora o homem espiritual, ele vê a igreja como um meio para um fim. Ou seja, estou aqui sentado, treinado, e o que eu vou ouvir aqui, eu vou buscar unção, eu vou buscar a Deus dia a dia para praticar. Porque eu quero fazer isto. Este é o diferencial. Este é o remanescente que será salvo. Davi foi lá e fez a vontade de Deus diante do gigante. Moisés foi diante do Mar Vermelho e fez a vontade de Deus. Josué foi diante de Jericó e fez a vontade de Deus. Jesus foi diante do túmulo de Lázaro e fez a vontade de Deus. A igreja primitiva ouvia e praticava. Então, quando eu ouço com a intenção de praticar, aqui está o reino de Deus, sua justiça. Estou me envolvendo, me comprometendo. Eu vou na igreja para me arrepender, me comprometer, me entregar para servir melhor a Deus e as pessoas, para conhecer mais a Deus, para praticar boas obras. Então eu estou no caminho certo.
Agora, quando eu apenas ouço a mensagem e penso que isso é um pagamento, eu ouvi a mensagem, isso me dá o direito à bênção, eu estou sendo joio.